Olá, tudo bem? Eu sou a Maria Amália e eu tenho falado muito sobre as minhas preocupações com a infância, sobre o cenário atual que nós estamos vivendo, com um índice altíssimo de crianças medicadas, com depressão infantil, lidando com ansiedade e tantos transtornos que têm aparecido nas famílias e na escola. Nessa minha jornada de entender melhor, eu fui cada vez mais me dedicando ao desenvolvimento humano através da psicologia social e no trabalho, tanto com as crianças quanto no trabalho com os adultos. Assim como eu consigo compreender melhor alguns conceitos quando posso aplicá-los na prática ou observá-los na prática, eu decidi contar alguns exemplos para que vocês possam entender como vai se dando essa constituição, o que vai acontecendo ao longo da nossa vida. Eu tenho dito que a criança constitui quem ela é, a visão de mundo dela, como ela se relaciona, como ela se vincula, como ela se comunica, como ela vai para a vida, ela constrói as verdades, os paradigmas, as crenças nas experiências infantis. E isso é de fundamental importância e cada vez mais eu tenho certeza o quanto é importante que nós educadores, pais e professores possamos cuidar dessa criança para que ela seja um adulto melhor preparado para o futuro. Bom, pensando que as experiências infantis vão gerar a personalidade da criança, quem ela é, como ela se constitui, eu vou contar um exemplo meu para vocês entenderem como essas experiências reverberam na vida adulta. Eu sou filha de pais separados, meus pais se separaram há mais de 40 anos, num contexto histórico em que o divórcio não era algo comum. Aliás, o divórcio ainda era algo muito recriminado, né? As pessoas que se divorciavam naquela época eram muito julgadas e nós somos em três meninas. Quando a minha mãe decidiu se separar, não foi diferente da realidade do contexto daquela época. Então, tanto a minha mãe quanto nós sofremos muito preconceito, muita rejeição, fomos condenadas a uma série de rótulos. As pessoas diziam que a minha mãe ia se prostituir, porque mulher separada era uma mulher que se tornava uma mulher fácil. E claro, se ela ia seguir esse caminho, que caberia a nós também o mesmo caminho, né? Foi uma dor dilacerante, eu me lembro que eu sofri muito com essas situações. Eu me lembro de pais de colegas meus dizerem das minhas irmãs, não brinca com elas porque elas são filhas de pais separados, como se eu tivesse adquirido uma doença contagiosa. Eu sempre fui quieta, eu sempre fui mais reservada e essa experiência gerou em mim um movimento de mais quietude, de mais reserva. Na verdade, eu passei a me esconder do entorno, porque estar ali nas relações era sofrer preconceito, era sofrer condenação, era sofrer julgamento. Então, o jeito que eu encontrei na minha pequena idade foi de me esconder. E foi isso que eu fiz nessa experiência tão dolorida. E me lembro de ter feito um pacto com as minhas irmãs de que nós iríamos provar para a família e para todo mundo que nós iríamos ser mulheres íntegras, de valores sólidos e bem-sucedidas, e isso permeou toda a minha vida. Foi uma marca, né? Eu costumo dizer que algumas experiências infantis deixam marcas profundas na gente e que em algum momento a gente precisa olhar para isso. Eu sabia da dor dessa experiência, da ferida que ela gerou, mas eu não tinha noção do quanto essa experiência poderia reverberar na minha vida adulta. Eu fui crescendo, fui realizando os meus estudos, realizei o sonho de ser professora, que era um sonho infantil, então eu fiz o magistério, depois eu optei pela psicologia, eu me casei, eu tive filhos e num dado momento eu decidi que não dava mais para continuar com o meu casamento e que eu queria me divorciar. E claro, a partir da experiência infantil, tudo que eu menos queria experimentar era uma situação de divórcio, porque eu não queria viver aquilo que a minha mãe tinha vivido e não queria gerar isso para os meus filhos tão pouco. Mas tem algumas situações que a gente não controla, que são inevitáveis e que, dependendo do cenário, o melhor que temos que fazer mesmo é a ruptura. Com muito trabalho interno, eu optei pela ruptura. Não foi algo fácil para mim, mas eu estava ali num processo de terapia, num processo de buscar um autoconhecimento profundo através de vários cursos e também a especialização em psicologia social, que me ajudou bastante nessa fase.
Realizei o divórcio, dei todo o suporte para os meus filhos, tentei em alguma medida dar recursos de enfrentamento para eles, na medida em que eu tinha vivido isso como filha também. E durante os 2 primeiros anos do meu divórcio, eu não tive nenhuma experiência social. Eu me dediquei exclusivamente a estudar, trabalhar e cuidar dos meus filhos. E me lembro que tanto amigos como os meus familiares me diziam: Márcia, você precisa sair, Márcia é muito jovem. Eu tinha 32 anos na época. Quem sabe você precisa até refazer sua vida, namorar. E eu tinha sempre um discurso muito pronto, né? Não, eu não tô afim, agora eu quero ficar comigo, quero curtir os meus filhos, quero estudar, quero fazer algumas coisas. Tava tudo bem se não tivesse um comportamento por trás disso, né? Se eu não tivesse me escondendo. Foi num processo de autoconhecimento, de terapia, que eu descobri que, na verdade, o que eu estava fazendo era reeditando um comportamento infantil. Eu congelei aquela dor infantil do estereótipo vivido, da rejeição, da exclusão quando meus pais se separaram. O que eu fiz naquele momento? Eu me escondi. Quando eu vivi o divórcio na fase adulta, que parecia que eu já tinha resolvido essa ferida, eu reeditei aquele comportamento, eu me escondi novamente. Então eu me privei de qualquer situação social, porque eu não queria que as pessoas olhassem para mim com aquele rótulo. Eu não queria que as pessoas olhassem, ela tá divorciada, ela tá facinha, agora ela tá disponível para todo mundo, sei lá, alguma coisa assim, porque isso tinha ficado muito forte na minha experiência e na minha vivência. Quando eu me dei conta dessa realidade, quando eu tomei consciência desse comportamento, eu fiquei estarrecida. Foi bastante difícil, mas aí eu olhei e comecei a problematizar, né? E comecei a entender que aquilo não era uma verdade. Eu tinha internalizado uma verdade que o entorno tinha dito para mim, que a dor que eu tinha sentido tinha gerado isso como verdade, mas que eu tinha que desconstruir. E que eu tinha que desconstruir porque nesse momento atual, numa época diferente, primeiro essa já não era mais a mesma realidade, né? Na época do meu divórcio ele já era um pouco mais comum do que era quando eu vivi quando criança. E o fato de ser uma mulher divorciada não fazia de mim uma mulher sem princípios ou sem valores. Foi um longo trabalho e eu consegui transformar essa crença e essa verdade e conseguir começar a me apresentar novamente para a sociedade e enfrentar situações sociais sem precisar me esconder ou ter vergonha de mim, porque era aquilo que eu sentia, os 2 sentimentos que eu tinha que foram reeditados na infância. Então, esse é um exemplo meu, né? E isso acontece com todos nós. Por que eu estou contando isso? Eu não tenho dúvida que cada vez mais os pais, professores vivem aí uma demanda exigente, muitas vezes não sabem o que fazer. E nesses meus estudos, nesse meu processo ao longo de 35 anos na educação, eu tenho certeza absoluta que o primeiro passo para cuidar das nossas crianças, para cuidar das experiências infantis, é primeiro cuidar de nós. É primeiro saber de nós, é primeiro nos conhecer melhor. Porque sem sombra de dúvida, na medida em que eu fui fazendo esse movimento comigo, eu fui me tornando uma profissional melhor, uma professora melhor e, claro, eu fui me tornando uma mãe melhor para os meus filhos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: nós precisamos entender da importância que essas experiências geram na vida de uma criança. Há experiências que nós não podemos evitar, mas há experiências que são evitáveis e aquelas que nós não podemos evitar na situação com a criança, nós podemos dar recursos para elas de enfrentamento. Uma das dinâmicas familiares da minha família na situação infantil era a falta de afeto circulando, muita coisa velada, então tinha uma dor muito presente, mas não se falava sobre isso, que eu fui aprendendo, não se fala da dor, a dor a gente guarda e vê o que a gente faz com isso, né? Foi no meu processo de divórcio, claro, com os estudos, com todo o mergulho que eu fiz, que eu tive que reaprender. Foi nesse processo que eu me dei conta de quanto os sentimentos e as emoções são um bom caminho, né, pra gente trilhar essa jornada de autoconhecimento. E já nessa época eu já tinha um projeto que é a Menina dos Meus Olhos, que é a circulação dos afetos na vida e na escola, que eu já realizava com as crianças e realizava
comigo mesma e depois transformei isso em curso. Então, nós, adultos, podemos sim cuidar do cenário que as crianças estão vivendo, nós podemos evitar algumas situações para elas e nós podemos dar recursos. E quando eu falo evitar alguns cenários, eu não estou falando de evitar a frustração, de evitar a dor, de evitar enfrentamento, né? Eu estou falando de evitar a humilhação, de evitar a rejeição, de evitar o julgamento. São coisas totalmente diferentes. Por quê? A frustração, o enfrentamento das adversidades da vida, lidar com as próprias emoções faz parte da vida de qualquer ser humano. E isso não se ensina na escola, tampouco na família. E nós podemos nos apropriar dessas ferramentas para poder fazer isso com os nossos filhos ou com os nossos alunos. Por isso que eu acredito que o processo começa por cada um de nós. Para eu poder fazer isso com a criança que está diante de mim, eu primeiro preciso fazer isso comigo, senão eu não vou saber como que eu posso realizar ou como que eu posso convidar alguém para uma caminhada se esse caminho eu não percorri. Se isso faz sentido para você, se o cenário atual das crianças tem gerado alguma angústia, se você é pai ou professor e deseja saber mais como isso acontece, clique no link abaixo, faça sua inscrição, porque eu vou disponibilizar para você uma aula experimental contando exatamente como é que se constitui esse cenário, como é que a criança vai construindo a sua personalidade, as suas verdades, as suas crenças na primeira infância. E vou também disponibilizar para vocês que recursos a gente pode ajudar para estar nessa relação de um outro lugar e para fazer a diferença na vida das nossas crianças. Clique no link, faça a sua inscrição e aguarde os próximos vídeos e a aula experimental que eu vou disponibilizar para você. Muito obrigada pela escuta, um grande abraço.